Quando falamos das lendas do folclore brasileiro, poucas são tão aterrorizantes quanto a da mula sem cabeça. Dizem que ela é o espírito amaldiçoado de uma mulher que, ao se apaixonar por um padre e cometer um pecado proibido, foi transformada nessa criatura macabra como castigo divino. Mas o que era apenas uma história para assustar crianças, ganhou um novo significado quando um pequeno vilarejo do interior do Brasil começou a testemunhar eventos inexplicáveis. Era como se o desaparecimento de Maria tivesse desencadeado algo sombrio na vila. Naquela mesma noite, pouco depois que a jovem foi dada como desaparecida, um som estranho ecoou pela mata. Não era um barulho natural, mas sim algo que misturava relinchos de cavalo e gritos humanos abafados, como se viessem de um pesadelo. Os moradores, assustados, trancaram suas portas e apagaram as luzes, temendo o que poderia estar lá fora. Alguns mais corajosos se reuniram na praça central, tentando entender o que estava acontecendo, mas ninguém tinha respostas. O medo era palpável e até mesmo os mais céticos começaram a se perguntar se as lendas não eram, de fato, reais. Nas primeiras horas da madrugada, um dos agricultores da região chegou à vila correndo e completamente apavorado. Ele disse ter visto uma criatura gigante e envolta em chamas galopando pelo pasto próximo à floresta. Segundo ele, o animal não tinha cabeça, mas de onde deveria estar o crânio, saíam labaredas de fogo que iluminavam a escuridão. O homem jurou que ouviu um som semelhante ao choro de uma mulher enquanto a criatura passava, e o cheiro de queimado impregnava o ar. Suas palavras deixaram todos ainda mais aterrorizados, e o clima de desespero começou a tomar conta da comunidade. Ao amanhecer, alguns moradores decidiram investigar o local indicado pelo agricultor. O pasto estava marcado por pegadas gigantescas de cascos queimados, e as cercas de madeira estavam carbonizadas em vários pontos. Perto dali, encontraram um crucifixo quebrado e uma trilha que levava diretamente à floresta. Aqueles que acompanhavam a cena não podiam deixar de notar que as marcas no chão formavam um caminho que parecia guiar os curiosos para as profundezas da mata. Mas ninguém teve coragem de segui-lo naquele momento. No dia seguinte ao desaparecimento de Maria, alguns homens que voltavam da roça contaram ter ouvido um som terrível vindo da floresta. Algo que parecia uma mistura de relinchos e gritos humanos. Quando chegaram mais perto, juraram ter visto uma criatura com o corpo de cavalo, mas sem cabeça, e de onde deveria estar o crânio saíam labaredas de fogo. O relato deles foi suficiente para deixar o vilarejo em alerta. Muitos trancaram suas portas antes do anoitecer, rezando para que aquilo fosse apenas uma alucinação. Naquela mesma noite, a paz do vilarejo foi novamente interrompida. Gritos de terror ecoaram pelas ruas, vindos da casa de Dona Gertrudes, uma senhora conhecida por sua devoção religiosa. Ao saírem de casa para socorrê-la, os moradores encontraram a porta escancarada e um cheiro forte de queimado no ar. Dentro da casa, as paredes estavam chamuscadas, como se algo muito quente tivesse passado por ali. Dona Gertrudes, porém, não foi encontrada. O medo tomou conta de todos. As histórias sobre a mula sem cabeça começaram a se espalhar como fogo. Algumas pessoas relataram ter visto a criatura correndo pela floresta, deixando um rastro de destruição por onde passava. Outras juraram ouvir os gritos de Gertrudes misturados aos relinchos da besta. A cada relato, o mistério ficava mais sombrio e a ligação com o desaparecimento de Maria parecia mais evidente. A mula sem cabeça surgiu de entre as árvores, galopando em círculos ao redor do grupo. As chamas que saíam de seu pescoço sem cabeça iluminavam a escuridão, revelando um corpo enorme e musculoso, com cascos que deixavam marcas incandescentes no chão. O som dos relinchos misturava-se a gritos agonizantes que pareciam vir do próprio inferno. Os homens ficaram paralisados, incapazes de reagir, enquanto a criatura se aproximava lentamente, como se estivesse estudando suas presas. Um deles tentou levantar sua arma, mas a força de um único relincho fez com que ela escapasse de suas mãos. Desesperados, os homens começaram a rezar, mas as palavras saíam trêmulas e incompletas. Um deles, tomado pelo pânico, jogou água benta na direção da mula sem cabeça. As gotas evaporaram no ar antes de alcançá-la, como se as chamas fossem um escudo impenetrável.
Outro tentou atirar uma bala de prata, mas a criatura foi mais rápida, desaparecendo e surgindo atrás dele em uma fração de segundo. Os cascos da mula acertaram o chão com tamanha força que o impacto derrubou todos ao redor. Um cheiro de enxofre tomou conta do lugar, sufocando os homens e deixando-os em completo desespero. O que aconteceu a seguir foi ainda mais aterrorizante. A mula sem cabeça começou a emitir um som que parecia uma risada distorcida, ecoando pela floresta e fazendo com que os homens corressem sem rumo, cada um para um lado. A criatura não os perseguiu, mas sua presença continuava se manifestando através de sombras que pareciam segui-los, mesmo em meio à escuridão. Alguns relataram ter ouvido sussurros dizendo: "Vocês não deveriam estar aqui." Ao escaparem da floresta, os homens estavam diferentes, como se tivessem envelhecido anos em questão de horas. Eles nunca mais foram os mesmos. O medo tomou conta da vila, e a floresta tornou-se um lugar proibido. Ninguém mais ousava se aproximar, nem mesmo durante o dia. Os antigos caminhos usados para a caça e coleta de ervas foram abandonados, e o comércio com vilarejos vizinhos quase parou. Os moradores, especialmente os mais velhos, passavam as noites em vigília, rezando para que a criatura não invadisse a vila novamente. Alguns começaram a pendurar crucifixos e ferraduras nas portas, na esperança de afastar o mal, enquanto outros realizavam rituais ancestrais para tentar apaziguar a ira da criatura. No entanto, estranhos eventos continuaram a acontecer. Os animais da vila amanheciam mortos ou desaparecidos, e marcas de cascos queimados eram encontradas próximas às casas. As crianças começaram a ter pesadelos constantes, descrevendo uma figura envolta em chamas que as observava de longe. Os relatos eram sempre os mesmos, mesmo entre aqueles que nunca haviam ouvido falar da mula sem cabeça. As noites tornaram-se mais longas e silenciosas, como se a própria natureza temesse a presença da criatura. Com o passar do tempo, algumas famílias decidiram abandonar a vila, temendo que a maldição se intensificasse. As casas vazias tornaram-se ruínas, e a vila, antes cheia de vida, começou a parecer um lugar fantasma. Apenas os mais teimosos permaneceram, certos de que suas orações seriam suficientes para trazer a paz de volta. Mas as aparições da mula sem cabeça continuaram, sempre precedidas pelo som de cascos galopando e um cheiro de queimado que impregnava o ar. Os poucos sobreviventes do confronto na floresta nunca mais falaram sobre o que viram. Quando questionados, limitavam-se a balançar a cabeça e dizer que não valia a pena mexer com o desconhecido. Um deles, porém, nos últimos dias de sua vida, contou a um parente que a criatura não estava apenas assombrando o local. Ela parecia estar procurando algo ou alguém. Essa confissão espalhou um novo terror entre os moradores, que começaram a se perguntar se a maldição realmente terminaria algum dia. E assim, a lenda da mula sem cabeça continuou a assombrar a vila e suas redondezas. Até hoje, ninguém ousa entrar na floresta, e aqueles que passam pelas estradas próximas garantem que é possível ouvir o som de relinchos e cascos ecoando na escuridão. Alguns dizem que é apenas o vento, enquanto outros sabem que é a prova de que a maldição ainda vive, esperando o momento certo para se manifestar novamente. Até hoje, os mais velhos alertam os jovens para que respeitem as tradições e nunca brinquem com o que não entendem. A história da mula sem cabeça continua sendo contada, não apenas como um aviso, mas como um lembrete sombrio de que o folclore brasileiro, por mais fantástico que pareça, pode ser assustadoramente real. E se algum dia você ouvir relinchos seguidos de um cheiro de queimado, pense duas vezes antes de investigar. Pode ser que a mula sem cabeça esteja mais perto do que você imagina.